Boa noite, bem-vindos ao primeiro episódio de Vida de Expatriado. Esse programa a gente vai fazer muito mais voltado a entrevistar pessoas que saíram do Brasil para conhecer esse mundão, para contar a história real oficial de como aconteceu, como foi o processo, quais são os desafios de adaptação. E por isso a gente tem uma das minhas convidadas mais especiais para poder realmente fazer um kickoff maravilhoso desse programa. Carol mudou junto comigo para a Estônia há o quê, Carol? 3 anos? Quase 3 anos. Quase 3 anos, quase 3 anos. Mas para aqueles que não te conhecem, me conte, Carol, quem é você na noite? Ah, meu nome é Caroline, mas, hum, além da minha mãe, quando ela tá brava, acho que ninguém me chama pelo meu nome completo. Então, eu sou a Carol, eu sou brasileira, mas tô morando na Estônia, em Tallinn, vai fazer 3 anos, como o Fitch comentou. Eu sou formada em marketing pela USP, venho trabalhando na área de marketing, aí vai fazer quase 9 anos, um longo caminho. Meu background de trabalho é basicamente em empresas de tecnologia, passei pelo mercado B2B, B2C, empresas no Brasil e há 3 anos, aqui na Estônia, trabalhando numa posição global. Incrível, super obrigado. Uma dúvida, Carol, que eu acho que muitas pessoas que devem estar ouvindo devem ter começado a pensar é, primeiro, antes de entrar na sua experiência e como tem sido tudo isso, me conta, onde fica a Estônia? Olha, a Estônia ela fica, no norte do globo, então eu sempre falo assim, pergunto para as pessoas: "Você sabe onde é a Finlândia?", sabe, já ouviu Frio, falar? Tá ali, ó, frio. Noruega, Suécia, Finlândia. Então, assim, pega a Finlândia, desce, e aí depois ali do Mar Báltico, tem a Estônia pequenininha, grudadinha na Rússia. Crê Deus, pai. A gente vai entrar Longe. depois conversar, desconversar sobre essa proximidade, que eu imagino que dá tem contexto geopolítico mundial, não deva ser mais fácil, mas uma curiosidade que eu tenho, acho que outras pessoas também devem ter, é como você foi parar na Estônia? Porque eu imagino que não é tão comum você estar lá 7 anos de idade, 15, falando: "Ah, onde você vai morar quando você crescer?". Devem falar com milhões de países, mas aí aparece a Estônia. Como que a Estônia chegou nessa sua lista de possibilidades? Legal, Pitty. Eu acho que a Estônia pra mim não foi uma opção, vamos dizer assim, não é que, eu sonhava em mudar pra Estônia, não era nem que eu sabia direito onde era a Estônia no mapa antes de mudar para o país. Eu acho que o meu processo de decisão, de morar fora, foi muito motivado por querer ter essa experiência, Uhum. muito do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista profissional. Então eu lembro de estar, enfim, para quem nos conhece sabe que a gente se conheceu no nosso primeiro estágio, Uhum. juntos, então quando a gente começou a estagiar, já era um sonho que eu tinha, eu queria muito viajar. Na época eu queria, acho que o meu sonho grande era estudar na Europa, Uhum. e esse sonho durante os anos acabou mudando um pouco, de estudar, passou a ser: "Ah, eu quero passar uma temporada na Europa", e aí de passar uma temporada virou: "Eu quero morar um tempo na Europa". Uhum. E acho que começou muito porque depois de trabalhar muitos anos no Brasil, ter desafios muito legais, eu estava querendo dar o eu estava querendo dar o próximo passo, e ter, enfim, conseguir um desafio um pouco maior, e ter experiência numa empresa global. E aí eu comecei o meu processo de aplicação. E aí a minha escolha foi muito mais pela empresa, e pela posição que eu teria, pelo desafio que ia ser, Uhum. país. Então, não sei dizer se essa é a motivação certa ou não. Eh, eu conheço muitas pessoas que escolheram primeiro o país e depois a empresa, para quem Uhum. principalmente trabalha no meio corporativo, mas eu acabei fazendo esse movimento um pouco contrário, então foi muito mais motivação de: "Pô, faz sentido para minha carreira", e aí: "Ah, então bora para esse país, eu vou descobrir onde é no mapa", e é isso aí.
Não, eu acho isso incrível. Assim, particularmente, eu tenho que acreditar que certo é o que é certo pra você e funciona pra ti. Depois de quase 3 anos, pra você, essa foi uma decisão acertada? Você consegue imaginar como seria a sua vida se você não tivesse mudado pra Estônia, mudado pra Europa, ainda tivesse no Brasil, de que cidade que você é? Nossa, não imagino. Eu acho que eu estava tão certa, antes de mudar, que eu queria mudar, que se não fosse a Estônia, seria outro país. Acho que a Uhum. Estônia foi a primeira grande porta, a primeira grande oportunidade. Não me arrependo em nenhum momento, mesmo com todos os desafios que existe de você, ser um imigrante num outro país, mesmo sendo expatriado, de você estar num país com uma cultura extremamente diferente da sua, de você ter que aprender várias coisas do zero. Eu não mudaria, a decisão que eu tomei, acho que foi a melhor decisão de todas, aprendi muito, continuo aprendendo, altos e baixos sempre, mas acho que tudo que eu ganhei, nesses anos morando fora, assim, equivaleria a mais de 10 anos se eu ficasse no Brasil, assim, questão de Uhum. aprendizado, sabe, de vivência de coisas. Isso, obviamente, considerando que coisas que eu vivi, que eu passei, experiências que eu tenho hoje, eu nunca teria se eu tivesse continuado, no Brasil. Você pode comentar uma ou 2 experiências que você acha que você não teria tido se você tivesse ficado no Brasil? Eu vou tentar escolher algumas, deixa eu Eu pensar. Eu falei, acho pelos que seus stories eu consigo já falar umas 15. eu acho que tem várias coisas, acho que do ponto de vista, pessoal, acho que a primeira coisa que me veio na cabeça foi muito sair da bolha, sabe. Então sair da minha bolha de criação, da minha bolha da Uhum, cidade da onde eu cresci e morei muito tempo, da minha bolha Brasil, e aí isso eu tô falando de mudar para um país que é grudado na Rússia, que tá em guerra acho que 3 anos, com a Ucrânia, a ter colegas ucranianos e entender o impacto de, pô, eles têm família que tá morando num país que uhum, tá em guerra. E acho que isso é muito forte, sabe, isso o contato com uma coisa, enfim, que é horrível, que, não tem nem palavras pra descrever, assim, o quão ruim é, mas é um tipo de vivência que eu não teria nunca só lendo notícias, sabe. Acho que quando a gente uhum. lê notícia estando no Brasil falando assim: "Ah, existem países que estão em guerra", a gente nunca consegue imaginar e consegue tangibilizar exatamente o que é. Tipo, e hoje eu trabalho com pessoas que são desses países e que me ensinam muito. Obviamente, agora, né, fui pra um caminho meio bad vibes, assim, mas, Uhum. acho que tem um lado também muito positivo disso, de, tipo, explodir a cabeça, de falar assim: "Cara, eu comemoro o Natal dessa forma". E aí, vir pra um país que é totalmente diferente, sabe, sei lá, vir pra um país, por exemplo, que tem uma cultura pagã ainda muito forte e que comemora a chegada do verão, como se não houvesse Uhum. outro dia no ano, assim. Vir para um país onde no verão é 24 horas de sol, Aham. no inverno não tem sol, e aí você sofre, você não sabe o que é isso. Tipo, lá no Brasil, a gente tem nem sei quantos dias de sol, mas Eu diria todos. 75% do ano é Exato. sol, sei Aham. lá. E aqui na Estônia são quase 6 meses do ano, muito frio e muito escuro. E o quanto isso afeta, sabe, tipo, o quanto você quer aproveitar mais o verão e viver os dias como se fossem, assim, os últimos, falar: "Nossa, eu quero ficar acordado 24 horas por dia, eu quero ir em 7 festivais em um dia só, eu quero Uhum. todo mundo". Acho que isso é muito diferente de qualquer coisa que eu viveria no Brasil. E fora a oportunidade de viajar, né, acho que o contato Uhum. que tem morando na Europa, putz, é muito mais fácil, é muito mais acessível, eh, então acho que nesses anos eu viajei bastante. Se eu me lembro bem, no seu rap era basicamente um voo a cada 1 mês e meio, ou eram 2 por cada mês?
Eu até me perdi, mas eu lembro que é um número assombroso. Basicamente, assim, cara, carteirinha VIP da EasyJet e da Ryanair. Ai, eu queria muito ser VIP, ganhar umas passagens, inclusive o Ryanair, se Uhum. estiver ouvindo, estamos aí disponível, mas sim, aqui se inscreve. É, exato. Mas sim, ano passado foram 25 voos, bastante. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu não cheguei a ter tantos voos, mas eu lembro que, assim, comparativo também foram uns 15, 20, mas, assim, eu sei que se eu estivesse no Brasil, eu não teria viajado e eu também não viajei com a mesma frequência. E Eu o negócio pra mim que você precisa de muito dinheiro para realmente conseguir viajar assim com tanta frequência, tipo, é um caso seu, porque você está super muito bem-sucedida ou você entende que é um comportamento, um hábito mais comum ou mais acessível para a população? eu entendo que, com certeza, é bem mais acessível. Acho que a Europa tem companhias low cost, que têm passagens aéreas muito mais baratas, Uhum. principalmente comparado ao Brasil. Acho que tem, primeiro, né, uma facilidade geográfica, que a gente tá falando de Brasil, e é aquela comparação, né, o Brasil é basicamente do tamanho da Europa. Uhum. Então, hum, obviamente, né, que é muito mais fácil a gente viajar morando na Europa. E aí isso faz com que também os valores acabem sendo um pouco mais em conta. Mas, no geral, eu vejo que isso é um comportamento muito dos europeus, assim, de ter um balanço, um equilíbrio muito maior entre vida pessoal e o trabalho, e aproveitar muito esses momentos livres, assim. Então, viajar, nem que seja para um país vizinho, e que é uma coisa muito louca, né, falar assim: "Ah, eu vou passar o final de Uhum. semana em outro país". Mas aqui, por exemplo, morando na Estônia, é muito comum as pessoas irem passar um final de semana na Finlândia. Ou irem Uhum. passar o final de semana na Lituânia, ou até mesmo ir para um país um pouco mais, mais distante, mas que pegando um voo de uma companhia low cost, você vai pagar aí entre, sei lá, 20, 60 euros, eh, e que você vai estar num lugar totalmente diferente. Então acho que o acesso com certeza é muito mais fácil. Obviamente que eu também estou falando aqui de uma realidade, onde eu tenho um trabalho muito legal, no Uhum. mercado corporativo e tudo mais, tenho muito consciência, sim, dos privilégios que eu tenho, mas acho que, no geral, eu vejo que é um acesso muito mais fácil, eh, e muito mais abrangente para uma parcela muito maior da população da Europa Uhum. que, se comparado no Brasil. Isso é incrível. Eu queria agora retomar um outro ponto que você comentou, porque eu acho que eu não quero perder a oportunidade de a gente discutir. E você comentou que era, inclusive, meio bad vibes, mas eu acho que é importante a gente salientar que essa mudança, a gente tem focado muito nos lados positivos dessa transformação, mas também tem todas as consequências de saúde mental, de você deslocar para uma zona que é tão próxima de conflito. E eu lembro de um caso, acho que foi os primeiros 2 ou 3 meses morando na Estônia, que eu estava toda a minha família, quando eu falo que ia mudar, tinha falado: "Você tá mudando pra onde?" "Estônia." Eu olhava no mapa, lá da Rússia. Minha avó quase infartou, falou: "Vai mudar pra Rússia." Eu falei: "Não, vó, é perto." Ela falou: "Como assim é perto? É Rússia." Eu falei: "Não, vó." Enfim, depois de convencê-los que eu não morava na Rússia, todos eles ficaram muito apreensivos e aos 3 meses já morando lá, eu tive uma reunião com um cara que era tipo country manager da Ucrânia, e a gente estava na reunião e ele falou: "Você consegue, parar por uns minutinhos da reunião?" Eu falei: "Ah, por quê?" É uma reunião de budget. Ele falou: "Porque tem um aviso de bomba aqui no prédio e a gente precisa evacuar e ir para os bunkers, e a gente vai conectar a internet para lá." E isso é recente, eu trabalho numa empresa ucraniana agora, e todas as minhas dailies com o meu time começam com eles falando: "Cara, eu não dormi essa noite porque a Rússia mandou muitos mais ataques de drone em Kiev essa noite. E a gente ficou ouvindo como se fossem os alarmes a noite inteira. A gente tem que desligar." E, tipo, 3 casas pro lado, um desses drones kamikaze destruíram, acabaram matando uma jovem, e podia ter sido eu. Eu acho que é essa questão que mais afeta, de ser tão próximo de que não é aquilo que você olha no jornal, mas é uma pessoa que poderia
poderia ser você. Mas como você se sente com toda essa pressão? Quando eu estava mudando pra cá e eu também falei pra minha família, né, pra onde eu estava vindo, o meu tio virou pra mim e falou assim: vai ser ótimo, mas tenha a sua mochila com todos os seus documentos, principalmente seu passaporte, do lado da sua cama. Se acontecer qualquer Uhum, coisa, você só pega essa mochila e sai. Eh, Acho que isso descreve muito, assim, o momento, né, porque, obviamente, a Estônia tá numa situação muito diferente da Ucrânia. A gente tá falando de um país que faz parte da União Europeia, já faz parte uhum, da União Europeia há alguns anos, mas historicamente falando, é um país que já foi parte, do território russo, é um país que faz fronteira. Eu tenho a minha mochila com meus documentos preparados, assim, e você aí tem mesmo? eu tenho. Caramba, Assim, não meus sabia. documentos estão todos juntos num lugar, se Sim, acontecer sim. alguma coisa é isso, tchau, um beijo, adeus. Eu moro a Caramba. 10 minutos do consulado brasileiro, aqui em Tallinn, Eu acho que mas dá, você mora dentro de qualquer lugar, né? bom, tem esse ponto. Mas não, acho que, acho muito difícil, acontecer alguma coisa por aqui. Obviamente que a gente tá falando aqui de achismo, mas o que eu posso compartilhar, assim, é que eu recebi, acho que há 2 meses atrás, mais ou menos, pelo Uhum. correio, um caderninho, do governo, com todas as informações e diretrizes do que fazer, se tiver qualquer ataque aqui. Você não chegou a receber? Não, eu já Não? tinha saído. Sim, Meu Deus, que medo. Eu surtava. Eu que já sou uma pessoa ansiosa, recebi isso no correio. Ligo pra minha terapeuta. socorro. Virgínia! Não, eu recebi pelo correio, foi a prefeitura aqui de Tallinn que entregou, e é um caderninho, assim, tem a versão em estoniano, em russo e em inglês do texto, Uhum, mas tá basicamente falando, assim, que a cidade tá preparada com, eh, sinalização sonora, eu acho que esse é o sim, sim, nome, sim, sim, então se sim. tiver qualquer tipo de ataque, a gente vai ouvir as sirenes tocando na cidade. Eles estavam indicando os lugares da cidade onde tem, um bunker onde você pode Uhum, ir, e também sinalizando quando você deve sair de casa e quando você não deve. Nesse uhum. mesmo, eh, caderninho estava falando o que você deve ter, assim, meio que preparado, que é essa mochilinha, vamos dizer assim, Sim, sim, sim. com todos os seus documentos, com alguns mantimentos e tudo mais. E quando eu recebi, eu fiquei chocada. Eu aguentei Uhum. quase não, eu Claro, fiquei claro, claro. chocada. Mas acho que também foi uma um banho de água fria de falar assim: "Ah, por mais que eu tenha esse lado falando: 'Ah, nada vai acontecer e tudo mais', é uma realidade que precisa ser considerada, né". Claro. E eu acho que é isso, estar preparado, entender um pouco mais por que não e por que isso pode acontecer, e não surtar também, né, amiga. Então, Essa assim, parte a gente não garante, a mas gente se é válida. prepara, tenta Sim. ficar bem mentalmente, Uhum. e para que isso não afete, mas Claro, claro. Caramba, eu realmente não peguei isso, mas assusta um pouco. É incrível o quão diferente, descolado é da realidade que a gente seria vindo no Brasil, um país totalmente. que, praticamente, tirando guerras civis, nunca teve guerra em seu território. Então é algo que a gente nunca nem cogita, e tá realmente respirando no seu cangote. Mas, uma dúvida que eu queria fazer, tirar na verdade, eu acho que muitas pessoas ficam na dúvida sobre alguns pontos até um pouquinho mais básicos da Estônia, porque elas realmente não conhecem. A gente já descobriu onde é, mas eu queria entender um pouquinho mais de quão grande é a Estônia, que idioma se fala na Estônia, pelo que a Estônia é conhecida, porque eu imagino sempre, se eu estivesse falando pra minha tia onde fica a Estônia, o que ela iria me perguntar? Como que eu poderia trazer aquela informação para falar?
Ai, que legal que você vai pra lá. Que massa. Exato, exato. Bom, então acho que em questão de localidade já deu para entender mais ou menos onde a Estônia Uhum. fica. É um país muito pequeno, como eu comentei, tem, se eu não me engano, 1,3 milhões de habitantes, talvez seja um pouco Surreal. mais esse número agora. É um bairro de Eh, São Paulo. é um bairro de São Paulo, e metade dessa população quase mora na capital, que é Tallinn. Uhum. É um país que tem uma língua própria, que é o estoniano, mas que nem toda a população fala. E acho que tem eu diria que eu sempre falo que a Estônia tem basicamente 3 idiomas, então tem o estoniano, que é a língua local, mas mais Uhum. da metade da população também fala russo, por uma questão histórica, né, que a gente Uhum. acabou comentando. E eu sempre falo assim: "Gente, todo mundo aqui fala inglês", mas pra ser bem sincera, assim, talvez, eh, mais, hã, factível, assim, eu diria que todo mundo que tem menos de 40 anos fala inglês. Tá. Por quê? Porque existem escolas, basicamente todas as escolas são bilíngues, se não é bilíngue estoniano e russo, é estoniano e inglês. Eh Então, isso acaba facilitando muito, a vida de quem é expatriado e acaba Uhum. mudando para o país. Hoje a Estônia é conhecida como um dos países mais tecnológicos da Europa. Realmente um polo tecnológico muito forte. Tem um enorme incentivo do governo para empresas de tecnologia e principalmente para você abrir a sua própria empresa aqui. Então é muito legal se você está pensando em empreender. Inclusive existe um tipo de visto específico para se você quiser abrir uma empresa aqui. E acho que toda essa parte de processo de ser um país muito tecnológico é muito visto no dia a dia, então, a maioria dos processos mais burocráticos, assim, que em muitos outros países na Europa demora muito tempo, você tem preencher uma papelada gigantesca, papelada de um papel físico, que leva Uhum. cópia do papel no não sei aonde, não sei o quê. É a Alemanha. Nossa senhora, aqui é tudo online, é tudo fácil, você consegue resolver tudo de forma online. Dando exemplo, a gente tem um médico de família aqui, então sistema de saúde é público, você tem um médico de família, e eu, por exemplo, tenho todo o contato com o meu médico pela internet, então ele tem um portal, se eu não tô me sentindo bem, eu logo nesse portal, mando uma mensagem pra ele falando: "Ó, não tô me sentindo bem, esses são os sintomas". A gente consegue ter um bate-papo ali, se eu precisar fazer algum exame, ele já me encaminha para o exame, se eu precisar de um atendimento, já agenda por ali mesmo. Eh, Pra registrar o meu cartão de transporte, por exemplo, demorou 2 Uhum. segundos para fazer isso na internet também. Para fazer a minha declaração de imposto de renda, demora menos Isso é de 10 incrível. minutos. Sem brincadeira, é menos de Menos de 10 10 minutos. minutos. E você não precisa contratar contador, porque no Brasil tem Não, que pagar contador, aqui na Espanha é com contador também. E não. aí na Espanha como? Não, aqui na Estônia é maravilhoso, a gente tem, hã, um ID, então o que seria um RG da Estônia, um número de identidade, Sim. cada um que mora aqui. Você usa esse número para tudo, para conectar, porque eles têm um sistema único. E aí existe um site específico para declaração de imposto de renda, você vai logar nesse site usando o seu ID, e aí esse site já vai puxar todas as suas informações, porque como eu comentei, tá tudo conectado. E aí é mais você ler, ver se tá tudo certo, tudo, né, que você recebe, entender Uhum. se você tem eh, alguma outra fonte de renda que você precisa declarar. Se sim, você faz a declaração ali super rápido, são alguns campos que você precisa preencher. Se não, você só precisa clicar no botão de você concorda, pronto, acabou, é isso. Isso é É muito incrível. fácil. Eu confesso que eu já sinto saudades. Sim. Essa parte é muito boa. É, uma coisa que eu queria perguntar, porque a gente adora saber esses causos, mas eu estava comentando que todo mundo quando de 40 fala inglês. Qual que é o lugar mais improvável que você encontrou alguém falando inglês? Porque
Eu tenho as mesmas experiências que eu posso comentar depois, mas eu tô curioso pra saber da sua perspectiva. Onde você, se tivesse, por exemplo, no Brasil, você não esperaria que a pessoa fosse fluente com inglês melhor do que de CEO brasileiro de vez em quando. Então, o inglês deles é assim, né? Nossa, assim, todo mundo fala um inglês muito bom aqui, é bizarro. Mas assim, se eu pego um Bolt, né, um táxi na cidade, todos eles falam inglês. Acho que o lugar mais difícil pra eu achar alguém falando inglês, às vezes, é no mercado. Nossa, mas fora isso, eu não consigo pensar um perrengue que eu passei porque alguém não falava inglês. Todos os médicos falam. Sim, os médicos falam. E eu Assim, lembro que comprar cigarro, essas coisas, os postos de gasolina, que tinha aquele Circle K que eu sinto saudades, que era incrível. Todo mundo falava inglês incrível. Eu falava, como que o inglês de vocês é melhor que o meu? sim, eles têm um inglês muito bom. Não foi Open É, English. sim. Triste, né? Não, triste, Claro que seu assim, inglês é pra gente, né, incrível, pra é. eles parece ser Sim. muito fácil. Porque eles têm acesso a um segundo ou às vezes até um terceiro idioma desde muito cedo, e toda a população basicamente tem acesso a isso, então, Uhum. acaba sendo um choque também, né, pra gente que vem de uma realidade do Brasil, onde 5% da população realmente fala inglês e tem acesso a isso, né, pode ter o privilégio pra pagar uma aula de inglês e tudo mais. É é chocante, assim, viver num país onde É. todo mundo fala outra língua. Todo mundo fala 3 línguas, né? Acho que É, esse é o mais surpreendente. é uma loucura. É. Uma perguntinha, acho que a gente já vai, em breve, né, fechando um pouquinho esse episódio, depois eu te convido para o próximo. Só porque os demais não sabem, mas Carol está doentinha hoje, então ela está quebrando um super favor para mim, antes de me entrar numa outra grande viagem, então não quero abusar muito da saúde dela. Mas uma dúvida que eu tenho é o processo de mudança. Como funcionou do momento que você decidiu: "Quero ir pra Europa, quero trabalhar na Europa", porque antes você fez um mochilão gigante que eu acho que merece um episódio em si, porque as histórias que eu ouvi são incríveis. Mas eu tenho que fazer antes a triagem pra saber com você quais eu posso contar ou não. Quais que são, assim, ó, Algumas permitidos testadas. sem censura. Mas, do momento que você falou, tá, voltou da Europa, falou, quero trabalhar aqui até o momento que você estava morando lá em Itália. Quanto tempo demorou? Foram 6 meses, mais ou menos. 6 meses. Acho que o processo bem resumido, como eu comentei lá no começo, eu tinha esse sonho, né, de fazer primeiro estudar, depois fazer uma viagem, depois, nossa, por que não morar na Europa? Uhum, E, eu tinha um curso, na verdade, fechado pra fazer na Europa. Por conta da pandemia, ele acabou sendo postergado, e aí eu falei: "Não, mas eu quero ir de qualquer forma, fazer um mochilão". Então logo depois da pandemia, eu estava trabalhando remoto no Brasil, falei: "Cara, agora é a hora". Passei 3 meses mochilando na Europa, e nas minhas primeiras 2 semanas aqui, eu falei: "É isso, tá certo. uhum, Eu vou terminar esse mochilão e eu quero mudar pra cá, eu quero ter essa experiência, eh, é isso". E eu voltei para o Brasil, e aí acho que foi um processo de pesquisar muito e falar: uhum, "Como que eu vou fazer isso? Porque eu não tenho cidadania, eu só tenho meu passaporte brasileiro, o meu inglês não é tão bom assim, e agora? Eu vou fazer o quê para realizar esse sonho?". Então, acho que eu fiz algumas coisas em paralelo. Então, a primeira coisa, eu comecei a consumir muito conteúdo online sobre outras pessoas que já moravam fora do Brasil. Busquei muitas pessoas que falavam sobre como trabalhar na Europa. Consumi todos os conteúdos gratuitos que tem sobre isso na internet, de verdade. uhum, Eh, Aí eu passei para o segundo passo, que era melhorar meu LinkedIn, porque na minha cabeça era assim:
se eu tivesse um LinkedIn muito bom, um recrutador poderia me encontrar, e aí isso facilitaria o processo, pra eu ser realocada. Mas eu também não estava contando só com o LinkedIn, então em paralelo eu também estava me aplicando para várias vagas. E as vagas também que eu achei no próprio LinkedIn, então usei todos os filtros no LinkedIn para vagas na Europa, relacionadas à área de marketing, busquei algumas coisas mais específicas da área de Lifecycle e CRM, que é a área que eu trabalho hoje, Uhum. e estava fazendo várias aplicações. E aí acho que também em paralelo a isso, um terceiro pilar foi voltar a fazer aulas em inglês para realmente me sentir Uhum. confortável em mudar, mas antes de conseguir mudar, fazer todo o processo, de entrevistas. E aí o que aconteceu foi que o meu plano do LinkedIn deu certo, então eu fiz mais de um processo, mas eu acabei, passando e aceitando a proposta de um processo que começou por um recrutador que me encontrou pelo LinkedIn e me ofereceu a Incrível. vaga, o que foi muito, muito massa. Então eu fiz todo esse processo, de recrutamento que demorou mais ou menos 2 meses, foi bem longo, eu Uhum. milhares de entrevistas, pra Ela teve mesmo milhares, não tá nem exagerando. não, não estou exagerando, eu tive Foram o quê? 10? sei não, as 6 ou 7 entrevistas Em em um Deus Pai. case. É, foi bastante. Foi só um case, achei que tinha sido 2. Não, o meu foi só só Ah, tá, tá. um, Só perdeu o filo. já é É um demais de case graça. gigantesco. É. É realmente muito difícil, acho que foi, de longe o processo seletivo mais difícil que eu já fiz. Hã, mas foi muito bom, eu recebi a oferta, e aí depois que eu recebi, eh, a oferta eu aceitei, e aí começou todo o processo para realocação, para realmente mudar pra Estônia. E aí acho que eu tive uma sorte gigantesca, porque a empresa me auxiliou muito em tudo que eu precisei fazer, desde me aplicar pro visto, até mudar a passagem, achar um lugar para morar, eh, depois de estar aqui em Tallinn, me ajudar também com todos os documentos que você precisa ter, depois que você muda para um outro país, para realmente ficar legalizado nesse novo Uhum. país. Então acho que isso foi muito bom, porque eu tive todo o suporte da empresa, e eu também entendo que é né, não é todo mundo que tem, esse apoio, mas pra mim eu falo que, meu, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse, porque pra mim foi uma mudança muito grande. Eu estava, tipo, deixando uma vida inteira pra trás, tudo que eu conhecia pra trás, mudando sozinha pra outro país. Obviamente que eu tive a sorte de um dos meus melhores amigos ter mudado para o mesmo país um mês antes. Quem? Conta! Eh, então eu tive essa sorte que eu já tinha alguém que estava morando aqui, mas, eh mas enfim, é tudo muito novo, né. Então mas acho que resumidamente foi esse processo, então, entender o que eu queria, eh, buscar conhecimento de como fazer isso, entender o que eu precisava melhorar, eh, de skills mesmo para ser apta para conseguir um trabalho, fora, fazer todo o processo de aplicação, passar, aceitar e fazer as malas e mudar. E mudar a sua vida. 3 malinhas, outro lado do mundo, são o quê? 23, 24 horas de voo do Brasil para Tallinn? São Sim, 3 voos, né? sim. E lá estava você. Incrível, incrível. 21.000 quilômetros de distância, se eu não me engano. Meu Deus. É muito longe. Eu não sei mensurar. Eu não tenho ideia de quando seja 21.000 quilômetros tirando falando a distância entre Brasil e Estônia. Eu acho que é literalmente Só só isso. isso. Só isso, só isso. Até a Lua deve ser até mais perto. Mas me conta, para pessoas que estão pensando em talvez seguir uma carreira e uma vida fora do Brasil, se você pudesse dar uma indicação, imagina que é uma indicação para você 3 anos atrás. Imagina que você é uma dessas influenciadoras que você estava vendo, qual seria, tipo, aquela recomendação que mudaria a sua vida ou tornaria esse processo um pouco mais fácil para ti? Upsi.
Acho que então vou falar 2 coisas. Acho Sim. que a primeira é terapia. Terapia. Eh, Porque você vai passar por muitas mudanças, você vai ter que reaprender muita coisa, coisa simples, do dia a dia. Você vai ter que viver numa outra língua, você vai ter que aprender a ir no mercado e saber qual que é o corredor do leite. Eh, Tudo vai ser novo, Uhum. e você vai ter que aprender muitas coisas do zero, você vai estar sozinha, você vai estar numa cultura diferente. Então esse processo de adaptação é difícil. Em muitos níveis, muitas camadas. É muito bom ter um apoio, psicológico nesse momento. E acho que é muito importante, né, você fazer terapia. Não só se você estiver pensando em Uhum. parar de "Ai, gente, façam terapia". Eh, mas acho que uma coisa que me ajudou muito, é ter muita consciência do porquê eu tomei a decisão de sair do Brasil. Então, quais são as minhas motivações e por que eu tô fora do Brasil, assim? Porque eu falo que é uma escolha diária. Você ser expatriado, você ser imigrante, você tá fora do seu país. Não é fácil e às vezes você precisa se lembrar do porquê que você tomou Uhum. essa decisão. Porque muitas vezes, pelo menos isso aconteceu comigo, a saudade bateu, eu queria estar perto da minha família, eu queria estar perto dos meus amigos, principalmente, né, em datas comemorativas. Ou às vezes só quando tá muito frio e aí você fala: "Ah, eu só queria estar na praia tomando uma cervejinha, ouvindo uma musiquinha brasileira, um calor humano". Então, acho que isso foi uma coisa que, tipo, me ajudou muito, assim, nesses anos morando fora, ter muita consciência do porquê eu tomei essa decisão e porque eu continuo tomando essa decisão. Eh, e aí isso é bom, porque hoje eu falo, eu não penso em voltar para o Brasil, eu não me arrependo em nenhum momento de ter tomado essa decisão, de ter mudado pra Estônia. Eh, Acho que eu ganhei muitas coisas. Obviamente também perdi muitas coisas, né, Uhum. faz parte do processo, mas me lembrar do porquê eu tô aqui todo dia me ajudou muito. Incrível, é incrível. Eu acho que eu tenho que começar a adotar esse lema. Eu sei que não são 3 anos do passado de ter mudança, mas eu acho que esse é um bom mantra a se seguir. E antes da gente fechar, para as pessoas que se apaixonaram pela sua voz, amaram as suas dicas, amaram te conhecer e querem continuar checando tudo que você tem produzido, eu sei que você é criador de conteúdo, forte no TikTok, no Instagram. Manda aqui, esse é o momento de você aqui fazer sua sabatina. Manda suas arrobas, vai falando aí pra galera poder seguir. Eu boto tudo na descrição do vídeo depois. Fofo. Gente, não sou criadora de conteúdo, eu tento, Ah, mas foi ela é, ela divertido. é. Eu acho que, né, trabalhar com marketing, eu trabalho numa área mais técnica do marketing, eu estava sentindo falta muito, né, desse lado mais criativo. E também queria achar um hobby aí para o inverno na Europa, e eu realmente comecei a produzir alguns vídeos para o TikTok, então, se você quiser saber um pouco mais, ver minha carinha, Carol na Estônia, no TikTok, e no LinkedIn, Caroline Dubart, se você quiser uma conexão aí mais profissional, e é isso, gente. Carol, muitíssimo obrigado. Assim, para vocês que querem seguir, imaginem que é uma Olivia Rodrigo antes de ser estourada. Você tem a opção de estar com ela só quando ela fez Driver's License, ou começar aí já no High School Musical, The Musical, The Series, para aqueles que conhecem. E com essa informação aí que claramente demonstra que somos Gen Z ou wanna be Gen Z, eu queria te agradecer muitíssimo pela nossa conversa, te desejar uma boa noite e obrigado a todos que ouviram. Até o próximo episódio. Carol, teremos você de volta em breve. Muito obrigada, foi ótimo. Agradeço. Abraço, beijos. Beijo.